tomando conhecimento, não todos, né, mas uma boa maioria não está fazendo ou usando a radiografia panorâmica nas condições que ela merece, tá? Tirando todos os dados para o paciente, principalmente quando se trata de o profissional que pede o exame, nós fazemos o laudo para os odontopediatras, o ortodontista, certo? São principalmente esses aí, sabe, já que se trata de idade óssea, né? Ou seja, do desenvolvimento dos dentes, desculpa, idade dentária, desenvolvimento dos dentes, né? Então, é possível que nós tiramos mais conclusões da radiografia panorâmica, tá? Eu costumo, logo no começo da aula, dizer o porquê que eu estou tentando identificar isso aí, tá? Ao longo dos anos, a gente estudou muito aquilo que a gente chama de idade dentária, né? E como vocês sabem, a gente também teve vários estudos em cima de crescimento, desenvolvimento do crescimento puberal. Mas especificamente da idade dentária, né? Desde o início da minha formação, que eu comecei a ser radiologista, logo que eu me formei, tá? Eu usei praticamente todas as técnicas que você pensa a respeito do periapical, oclusal, a lateral de mandíbula, a, a tele 45 graus, certo? Todas essas técnicas foram usadas, mas decididamente, quando apareceu a panorâmica, tá? Nós abolimos praticamente todas as outras. Tá? A, a, a competência da radiologia, da panorâmica em enxergar toda a área dos dentes é importantíssima. Logicamente, a panorâmica consegue ver mais, além de todos os dentes, né, toda a mandíbula, bastante, uma boa parte da maxila, tá? Certo? Com as ATMs, seio maxilar e assim por diante. Então, você já era odontológico. Tá? Então, para a idade dentária, a panorâmica é melhor ainda. Tá? Dá muito mais detalhes a respeito do que não só do desenvolvimento dos dentes. A gente não vai falar só de idade dentária. Claro que a idade dentária é importante, mas a gente vai falar de umas outras coisas, ou seja, aquilo que nós temos em cima de posicionamento dos dentes. Tá? É muito importante, além de vocês determinar quantos dentes estão presentes, logicamente, se tem a mais ou a menos, a genesia, supernumerário, tá? O grau de desenvolvimento dos dentes, tá? E o posicionamento dele, se está inclinado, se não está inclinado, certo? É muito importante. Tá? E outra coisa, tá? Nós precisamos olhar com certeza e com qualidade do segundo molar superior até o incisivo do lado direito, do lado esquerdo, né, ou seja, do 21 ao 27, certo? E do 31 ao 37 no quadrante inferior esquerdo e de 41 ao 47 no quadrante inferior direito. O terceiro molar praticamente é um dente que pode ser usado, mas a gente costuma usar o terceiro molar só depois de 16 anos, porque até lá já formou os segundos molares. Até os segundos molares superiores estão formados. Então, desses 14 inferiores e 14 superiores, a gente não tem dente para olhar. Né? Então, é possível vocês olharem o terceiro molar, mas assim, ele não tem uma formação correta do tempo todo. Né? Então, o que é idade dentária? E por que nós chamamos de idade dentária? Né? Não é um termo muito correto, idade dentária. Mas como é que a gente vai diferenciar aquilo que a gente está falando, ou seja, o grau de desenvolvimento dos dentes? Tá? Não precisa assim. A gente falando de idade dentária para ficar muito parecido com aquilo que nós fazemos com os outros, com a parte óssea, idade óssea, então idade dentária.
Então, vocês entendem idade dentária, como eu estou falando, do desenvolvimento do dente, do posicionamento do dente, da inclinação dos dentes, da alteração do tempo de erupção deles, da mineralização e assim por diante. Então, a idade dentária é basicamente esse tipo de situação. Não é só o grau de desenvolvimento dos dentes, ou seja, a mineralização, certo? E a idade dentária é utilizada, então, para avaliar o crescimento também e o desenvolvimento do indivíduo, através do estudo da cronologia da irrupção e do grau de mineralização. Os primeiros estudos eram muito mais em cima da erupção dos dentes, tá? Certo? A primeira situação que, desde há mais de 150 anos que se falou, tá? A respeito de idade dentária, quando nós não tínhamos o raio-x, certo? Era só a erupção dos dentes que diferenciava uma idade do outro indivíduo, tá? Até, até os 14, 16 anos, tá? Por aí. Né? Então, a contagem dos dentes que romperam na boca era a maneira mais prática de fazer. Com o aparecimento do raio-x e algumas outras técnicas, como comentei, daquelas outras, principalmente da periapical, da lateral de mandíbula, a gente já começou a ter alguns critérios de fazer a variação da mineralização. E, logicamente, depois da panorâmica, a gente só ficou com ela. Pode passar, Paulo. Desde os áureos tempos, 1933, e o trabalho depois com o Logan Croft, modificado, e o Julius Marsden, Schur e Marsden, em 1944, apresentaram esse esquema de orientação do grau de mineralização dos dentes. Tá? É histórico. Eu coloquei aqui porque é uma história. Tá? É uma maneira de apresentar, de vocês terem uma ideia do que é o desenvolvimento dos dentes. Tá? Em azul, certo? Vocês estão vendo os dentes de decisão descidos. Então, do lado esquerdo tem a decisão descida. Do lado direito, nós temos a decisão mista, onde eu tenho os dentes em amarelo, que são os permanentes, e os descidos, que estão em azul. Tá? E, por último, depois de 11 anos, 12 anos, nós temos praticamente, não tem mais descido na boca. Tá? Certo? Então, é dessa maneira que a gente faz, ou seja, conta os dentes, vê o grau de desenvolvimento deles, tá? E compara com tabelas, tá? Com tabelas já diferenciadas. Existem inúmeras tabelas. Eu vou apresentar alguns trabalhos, tá? Que são os mais importantes, que são os mais citados na literatura, que eu vou mostrar para vocês. Então, isso daqui é mais para vocês terem uma visão do que seria o dente descido, certo? Que são os 20 dentes descidos que servem de o quê? De o espaço ou o caminho do dente permanente, ou seja, ou seja, nós temos os molares descidos, 2 molares descidos, canino e 2 incisivos, tá? Os 4 quadrantes. Tá? Com os permanentes, nós temos os 2 premolares, o canino e os 2 incisivos, ou seja, essa troca é dessa maneira. Então, por isso que a gente nota que no começo, ou seja, na segunda coluna, vamos ver a segunda coluna. A primeira já, a segunda coluna, a dentição descida, né? Vocês veem que alguns dentes em amarelo estão começando a se formar, certo? Passando o tempo, passando a idade, tá? Certo? Chega ao ponto de 6 anos, tem os molares começam a erupcionar, certo? Que seria o último ponto da segunda coluna, né? Certo? O último esquema. Né? Certo? Atualmente, tá? Se relata o aparecimento dos primeiros molares logo com 5 anos, tá? Certo? Existe sempre, ao longo dos anos, uma modificação, tá? Aquilo que a gente chama do filogenética humana, tá? Nós temos dentes que podem aparecer, dentes que surgiram, nós temos 4 molares, quando as centrais nossas eram 4 molares.
tá? 3 premolares, certo? Agora não. Agora nós temos, tá? 3, tá? E um quase desaparecendo, tá? Certo? 2 premolares, certo? Um canino, 2 incisivos, tá? Para cada quadrante, né? Certo? Então, dessa maneira, porque eu estou falando em quadrante, porque é o que está mostrando aí na tela, né? E aí está mostrando o quadrante superior e inferior do lado direito para a gente se posicionar. Tá? Logo depois dos 6 anos, tá? Porque basicamente antes dos 6 anos, tá? Não importa muito aquilo que está acontecendo na boca do paciente. Por quê? Nós temos tecidos, tá? Certo? E até o aparecimento dos molares e dos incisivos, aí começa a troca. Começando uma troca, tá? Os incisivos já estão trocando. E o primeiro molar é aquele dente que irrompe após o segundo molar descido, né? Então nós temos vamos dizer assim, os pilares dos dentes que até os 10 anos eles começam a fazer a modificação. Eles se rompe mais ou menos de 5 a 6 anos, certo? Até 7 com o lateral superior, né? Mas aos 10, 11 anos, esses dentes já estão totalmente formados. Tá? A partir desse ponto, ou seja, exatamente no início daquilo que nós chamamos surto do crescimento puberal, nós temos formação desses 3 dentes: o primeiro molar, o lateral e o central, os incisivos lateral e central, né? Certo? Basicamente assim, eles se formaram, normalmente o indivíduo já está naquilo que nós chamamos de início do surto do crescimento, certo? Onde nós temos o aparecimento do canino, os 2 prés, e um pouco depois, tá? Praticamente com 13 anos, já começa a aparecer e romper o segundo molar. Tá? Com 16 anos, praticamente nós temos a formação dos dentes. Então, se eu pensar bem, né? Enquanto eu tiver formação de o primeiro molar, lateral e central, eles estão formando e rompendo na cavidade, eu estou ainda na pré-puberdade, no final da infância e na pré-puberdade. Depois disso, quando nós temos o aparecimento dos caninos, os pré-molares, eu já estou naquela início do surto de crescimento, praticamente até o pico. Depois disso, eu tenho, então, com o aparecimento do segundo molar, basicamente eu tenho aquilo. Ou seja, eu posso contar com o surto do crescimento do paciente só na panorâmica. Tá? É preciso? Não, não é tão preciso como aquilo que a gente vê na coluna cervical, muito menos com aquilo que a gente nota quando a gente faz idade óssea uh, pela radiografia da mão, da carpal. Né? Não é preciso, mas é dentro daquilo que nós precisamos na odontologia, saber qual que é o grau de formação, quantos, aquilo que o paciente está olhando a panorâmica, nós já temos praticamente uma decisão daquilo que a gente pode fazer. Logicamente, se eu quero mais precisão da idade óssea, eu vou na carpal. Se eu quero saber melhor qual que é a fase do surto de crescimento, eu uso a cervical. Quem assistiu às 2 aulas anteriores já sabe melhor em cima desse ponto. Né? Certo? Vamos lá. Aqui, Dinamar aparecendo. Carla, boa noite, Carla. Tá? Bom, aqui nós temos uma radiografia lateral, né? E essa radiografia lateral é do tempo que ela foi tirada. É que nem, assim, olha, foi naquele tempo. Por isso que a gente tem uma lateral de mandíbula que aparece até os superiores aí, que era dessa maneira que a gente estudava os dentes, antes da panorâmica. É ruim, né? Era difícil, mas é só mais um aspecto histórico para vocês. Tá? Por exemplo, ali, ó, o indivíduo primeiro ali da esquerda, 2 anos e 6 meses, o indivíduo com 2 anos e 6 meses, o que ele tinha? Ele tinha a formação do primeiro molar permanente, dos 2 pré-permanentes, a gente está vendo aí os 2 pré-permanentes,
os molares descidos já erupcionados, o canino e alguns laterais. Tá? Certo? Depois aqui, com 3 anos e 9 meses, nós temos uma formação um pouco maior, tá? Inclusive a gente tem alguns dentes já erupcionando fora de época. Né? E para o final, a terceira imagem, nós temos 6 anos e 8 meses. Vocês notam que a gente pode estudar o aparecimento do segundo molar que está inferior, que está com a raiz, certo? O primeiro molar, que basicamente a gente está com praticamente a raiz quase totalmente formada, 3/4, tá? Os pré-molares, que estão, o primeiro sempre é o que erupciona primeiro nessa situação, já está com o início da raiz formada, o canino também, só que o segundo pré, que é o que mais demora para erupcionar, e às vezes é o que mais falta, o que mais provoca genesia, é nesse dente, tá? Certo? Aí nós temos essa situação que ele sempre está atrasado e às vezes ele não consegue ter espaço para erupcionar. Vai depender muito das condições dos tecidos. Doutor Tavano, gente, desculpa interromper, doutor Tavano, mas aqui na sala só tem radiologista ou tem ortodontista também? Olha, eu acho que a boa maioria é radiologista, tá? Tem algum orto aí, gente? Pode manifestar. Eu sou orto. Patrícia Salles. Eu também. Patrícia. E quem mais? Priscila. A Priscila, ótimo. Então, doutor Tavano, só um detalhe. Explica pra gente por que o Nola só pega a mandíbula. Olhar a idade dentária. Por que foi montado em cima de imagem de mandíbula? Eu vou chegar nisso. Posso deixar para um slide posterior? Tá, sim. Pronto. Tá? Sabe, isso aí vai ser melhor explicado, tá? Tá bom. Certo, inclusive, tá? Porque já tem o Nola, já estava pronto para aparecer o Nola, né? Por que o Nola fez? Além de aquele esquema, tá? Certo? Além de mostrar esquematicamente como é que o dente se comporta, tá? Ele coloca estágios, tá? Estágios, né? Ou seja, vocês podem notar aí no índice de Nola, da Carmen Nola, de 1960, tá? Praticamente o índice mais utilizado no mundo inteiro, certo? É aquilo que é a Bíblia é que nem o Greulich-Paire para a idade óssea, nós temos o Nola aqui, tá? Certo? Basicamente, ele se preocupa mais lógico, com todos os dentes, né? Então, vocês podem ver no estágio 1, é a presença da cripta, a gente só tem o quê? Aquela área escura, onde vai começar a calcificação dos dentes. No estágio 2 tem a calcificação inicial. No 3, nós temos 1/3 da coroa completa. No 4, 2/3 da coroa completa. No 5, coroa quase completa. Né? Então, nós temos até o quinto ponto, nós temos a da coroa. E está mostrando superior e inferior. Tá? Por que normalmente a gente usa só os inferiores? Primeiro que nós já temos 14 elementos para fazer a idade dentária. Nós temos 14 elementos. 7 do lado direito, 7 do lado esquerdo. Já tem 14. Certo? Se contasse o superior, seriam 28. O grande problema é que os dentes superiores, quando se radiografava na periapical, era pior ainda, nós temos muita superposição de estruturas. Sem maxilar, às vezes até a fossa nasal atrapalhava um pouquinho, tá? Certo? O dente ficava maior ou menor que o normal, ele alongava ou encurtava, e a gente tinha certa dificuldade. Mesmo na panorâmica, ainda existe um pouco de superposição. Não é que a gente não usa, tá? A gente prefere, com os 14 elementos inferiores, da idade dentária do paciente. Quando se coloca o superior, só quando a gente não consegue, por exemplo, vamos supor que o indivíduo não tem nenhum dente inferior. É possível, mas... Tá?
certo? Tem algumas doenças que o dente não erupciona normalmente, tá? Ele fica ou aquele o que é chamado dente fantasma, ou aquele outro, a desostose craniofacial, que o dente não erupciona. Não erupcionando, ele não tem um desenvolvimento normal, tá? Certo? Então, aí nós iríamos, se tiver algum dente superior, a gente utilizar, tá? Certo? Mas o normal é fazer com os dentes inferiores. Dá uma boa precisão de idade dentária. Não precisa disso. Agora, no superior, normalmente, tá, a gente precisa o comentado do grau de desenvolvimento, tá, de posicionamento, principalmente de posicionamento. A coisa mais importante é o posicionamento. E se ele está com a coroa formada, se ele já tem, por isso que eu parei no quinto ponto aqui do Nola, tá? No sexto, nós temos o início, o estágio da coroa completa, né? Certo? E o sétimo, ter um terço da raiz completa, os dentes já estão começando a erupcionar, tá? No estágio 7 do Anola, tá? Certo? É uma maneira. Está no 7, provavelmente ele tem que estar erupcionando. Se ele está no estágio 7, ou principalmente no 8, e ele não erupcionou, alguma coisa está ocorrendo. Alguma coisa está errada. Qualquer dente, tá? Seja incisivo, canino, premolar e molar, que não estão no estágio 8, tá? E não erupcionaram, já estão no estágio 8 da nula, e não erupcionaram, alguma coisa está errada. Tá? Alguma coisa está errada. Certo? Depois, com o tempo, com o estágio 9, aquele, na hora que o dente encontra o oponente, ou seja, ele entra em oclusão, e finalmente o estágio 10, que é o fechamento do ápice. Tá? Dificilmente nós temos fechamento do ápice antes da formação total do dente ou o dente entrar em conclusão. Tá? Existe até fechamento do ápice, um dente não rompido, essa coisa tal, mas não é na sequência normal, sequência padrão dos dentes que a gente tem aqui. Né? Então, como eu falei para vocês, os dois incisivos e o primeiro molar têm uma formação até os 10 anos. Tá? Certo? Que é importante, tá? São dentes muito importantes. O canino e os premolares, geralmente a gente tem a formação deles, ó, o início da erupção e a formação da raiz e finalmente a total erupção e formação do ápice, praticamente do 10 aos 14 anos. Tá? Desse ponto em diante, mais ou menos desse ponto, de 14 anos até 16, a gente se preocupa mais com o segundo molar, tá? E depois dos 16 anos, praticamente não tem mais a gente não precisa mais de obter a idade dentária, porque os dentes normalmente estão erupcionados, tá? Ou alguém teve que fazer alguma coisa, ou o indivíduo está com uma oclusão ruim, né? O ortodontista não operou em cima dele, não fez uma avaliação em cima desse paciente. Então, basicamente é isso, gente. Tá? Certo? O estágio da nula, certo? É importante? É. Qual que os dentes que a gente prefere? Prefere os inferiores. Tá? Por quê? Porque mesmo na panorâmica não existe superposição nenhuma. Quando eu tiro radiografia panorâmica, nos dentes inferiores, eu não tenho nenhuma superposição. Praticamente os dentes e o filme estão quase na paralela. Tá? Diferente do superior, que os dentes já estão um pouquinho mais longe, tem outro tipo de inclinação, tá? Certo? E superposição de alguns elementos, tipo, volto a insistir, do fossa nasal, principalmente do seio maxilar. Tá? Fica perto da formação do dente, atrapalha um pouquinho a visualização. Não é impossível, mas é mais difícil. Tá? E nós não precisamos dos 28 dentes para fazer a avaliação do dentário. Tá? Certo? Nós precisamos saber qual que está diferente da formação dentária. Tá? Certo? A ideia é essa. É pegar na panorâmica, olhar o dente, verificar se a posição dele está diferente, se ele está dentro do período de formação, se ele está erupcionando na idade certa, se ele está formando a raiz na idade certa, se ele aparece, se ele começa
na idade correta e assim por diante. Tá? Por isso que, além dessa situação, nós colocamos uma tabela aqui, logo em sequência vai aparecer a tabela do Nicodemo, que já tem a idade de formação dos dentes, ou seja, o início da formação, que vai aparecer já já. A gente vamos colocar. Esse aqui, praticamente, nós estamos no histórico, tá? E numa sequência lógica. Praticamente junto com a Nola, pode passar, Cláudio, teve o índice do Bovis também, que foi muito utilizado. Basicamente, ele se preocupava mais com o dente posterior. Tá? Porque a ideia dele era o quê? A ideia dele era ver surto de crescimento, ver se o paciente tinha com os dentes totalmente na posição certa. Tá? Ele já contava com que os laterais e o primeiro molar normalmente são bem posicionados, são dentes que, a exceção do lateral superior, tá? São dentes que não apresentam praticamente a genesia, né? O lateral só que o lateral superior e o incisivo central inferior apresentam a genesia, tá? E nem em algumas situações tem supranumerário ali que atrapalha um pouquinho a oclusão, o desenvolvimento dos dentes. Tá? Então, a ideia é essa. Saber se o dente está dentro do padrão de desenvolvimento e assim por diante. Doutor Wellington, tudo bem? Boa noite. Então, nós temos aí então, esse índice aí. Tá? Certo? Vocês notam o seguinte, a ideia sempre foi colocar alguma coisa, ou número, o Nola põe número, o Maurice coloca C1, a coroa maior, depois metade da coroa, dois terços da coroa completa, início da raiz. Tá? Certo? Sempre é o seguinte, é sempre esses pontos. Certo? Você pode notar que todas as situações têm esses pontos, ou por esquema, ou por siglas, ou por número. Quem põe número ainda até consegue fazer uma conta, né? A gente pode até fazer a conta disso no Nola, é um pouquinho complicado, mas dá para fazer a conta Nola, não dá para em uma hora explicar como é que se faz isso lá no índice do Nola. Mas não é só o dente a dente, tá? A gente pode até fazer uma soma e obter um resultado final falando se o dente, a idade dentária está dentro do padrão ou não, né? Mas é sempre assim, tá? Ou então, como a raiz aparece aí, normalmente são dentes, os molares, tá? Eles fazem muito em cima do molar, né? Certo? Então, é desenvolvimento da coroa, com toda vez que tem C, desenvolvimento da coroa. Depois da raiz, e finalmente o último ápice, né? Certo? Você pode notar aqui na coluna de baixo, tá? Na linha de baixo, da direita, nós temos o ápice metade e o ápice final. É muito difícil a gente pegar saber se o ápice está na metade ou no final, porque é muito rápido. Tá? Depois que o dente entrou em oclusão, tá? Ele vai formar o ápice. Ele formou a coroa, quando ele forma a coroa, ele entrou em oclusão. Certo? Quando ele está desculpa, a raiz formou, ele está em oclusão. Quando ele só forma o ápice depois que ele entrar em funcionamento, ou seja, na parte fisiológica, ele começa a entrar participando da oclusão. Doutor Tavano, posso só fazer um comentário, né, que eu sou ortodontista, o pessoal aqui, o ortodontista tem mania de alinhar o premolarzinho na hora que ele está irrompendo. O que vai acontecer? Hein, doutor Tavano? Você acabou de dizer aí, ele vai entrar em oclusão muito cedo. O que acontece com o ápice? O ápice forma, ou então forma pouco, não forma totalmente o ápice. Tá? E a raiz fica como? A raiz fica o chamado arredondamento, ou fica menor, fica mais curta, tá? Ou seja, você muda a fisiologia do dente. Você tira ele daquilo que é normal. Porque ele entrou em oclusão. Por isso que na hora de colocar a força no dente, a gente precisa notar se o dente está totalmente formado, dificilmente ele se modifica.
Não que ele não vai ser, um pouquinho ele se modifica, porque tirar o dente da posição e jogar ele contra o alvéolo, tá? Contra a cavidade alveolar, você jogando, tá? Sempre existe um pouquinho de retorção, tá? Do lado do osso, tá? Sim. E às vezes até do dente, tá? Depende da força, depende da habilidade do profissional. Mas Então, quanto mais está formada a raiz, melhor é. uhum. Melhor, você pode mexer muito mais no dente, tá? Então, os Senão, ortodontistas têm que preocupar realmente em colar um bracketzinho num premolarzinho que está o rompendo, né, premolar, doutor? principalmente o Eu tô premolar. falando premolar porque ele é o último ali, né? Ele que sofre mais. O segundo pré, né, que vem bem depois, né? Sim, Ou o canino superior também, que é o problema do canino. O canino superior é dos três dentes, daquele que nós chamamos dos três dentes, do início da formação, do início do surto de crescimento, tá? É o primeiro pré, o segundo pré, o superior, e o canino. Uhum. O inferior muda um pouco. É o primeiro pré, canino, ou às vezes até os dois juntos, tá? E por último, inferior, dente inferior, o segundo pré inferior. Ah, pois é. Tá? Por isso que às vezes ele fica preso sem espaço. Sem espaço. Se você perder o tecido, às vezes fica sem espaço. Ele não tem condição de. Ele é o terceiro da linha. Se os outros dois tomaram a posição lá, às vezes ele sai para o lateral, ou fica preso no dente, tá? Ou fica. Ou ele sai para o lado igual, que é o mais fácil para ele, né? É o mais fácil, é o mais lógico, né? O lado lingual. Né? Mas, assim, é sempre na situação desse tipo. E no superior, é o canino que, às vezes, não consegue erupcionar. Quando erupciona, às vezes, por falta de espaço, ele vai um pouquinho mais para vestibular. Né? Certo? Tem essa diferenciação. Por isso que a gente tem que falar, olha, está em tal posição e com tal desenvolvimento. Canino superior, e está com mais metade da raiz formada, e não está encaixado entre o lateral e o primeiro pré, dificilmente vai erupcionar. Tá? O que o ortodontista vai fazer, tá? E isso Depende a da gente consegue habilidade ver dele, na né? panorâmica, né, doutor? E na panorâmica a gente tem uma ideia, uma boa ideia, tá? Somente assim, olha, eu acho, eu pretendo que exista um protocolo. Com 6 anos, tirar uma radiografia panorâmica. Certo? Porque a gente vê uma porção de coisinhas ali. Dente que vai faltar, tá? Porque todos os dentes permanentes devem estar formados. À exceção do terceiro. O terceiro não é problema, não. O problema é para depois. O terceiro vai ficar para depois, né? Certo? Então, mas a gente vê se os 28 dentes estão começando a formação até aos 6 anos, tá? Existe. Ou está com o coral formado, ou está erupcionando, ou está com o início da raiz formada, não importa, tá? Com 6 anos, eu gostaria que se tirasse uma radiografia panorâmica. Com 10 anos, uma segunda. Se não aconteceu nenhuma anterior, tá? Uma documentação, alguma coisa, uma segunda. Com 10 anos, mesmo que seja aquela radiografia que você vai ver o quê? O canino superior. Se o canino superior está bem posicionado e com um grau de desenvolvimento que facilita a coisa. Tá? Então é importante isso. Tá? Com 15, a gente vai ver, além da formação praticamente de todos os dentes, estão todos formados, estão para se formar, qual é o problema, se tem algum problema de oclusão ou não. Né? Eu estou falando para o paciente normal. Né? Mas ele pode mostrar o terceiro molar. Né? Ele está com o microfone ligado. Está com microfonia, deve estar celular e computador junto. É um celular e um computador. Isso, né? Isso. Pode passar aqui, doutor Tavano? Pode passar. Né? Como comentei com vocês, tá? Certo? Aqui nós temos a formação do Nicodemo. Nicodemo é um pessoal de São José dos Campos, né? Que começaram a estudar todos os dentes, principalmente os inferiores, né? Como eu comentei com vocês, mas estudaram os superiores também. Tá? Mas
tá? Eles fizeram uma tabela, tá? É importante a tabela, e tem oito fases de crescimento dos dentes, de desenvolvimento dos dentes. Primeira evidência de mineralização, você pode ver que é aquela bolinha com aqueles pontinhos, que é o início da formação ou da parte incisal ou da porção oclusal dos dentes que tem mais de uma cúspide, né? Certo? Um terço da coroa, tá? Que é o 2, o terceiro ponto, que é 2/3 da coroa, o quarto ponto, que é praticamente a coroa completa, o quinto, onde nós temos o início da formação da raiz, o sexto, um terço da raiz, o sétimo é aquele ponto que eu falei para vocês, entre o 6 e o 7, a erupção está ocorrendo, tem que ocorrer. Se não está ocorrendo nessa fase, dificilmente nós temos uma formação normal do dente. Não estou falando que é impossível, não, é difícil, mas difícil. Tá? Certo? E depois, com o tempo, a gente tem um ápice formado. Então, esse daqui, em vez dos 10 pontos da Nola, ele só usa 8. Né? Certo? Mas como eu comentei com vocês, não tem necessidade de precisão. E sim de que, quando você olha a idade do paciente, a idade dentária do paciente, compara com a idade cronológica, você tem alguns aspectos importantes. Agora, se olha o desenvolvimento do dente, compara com a idade cronológica, ele está com metade da raiz formada, mas não está erupcionando, então você nota que são 3 coisinhas que a gente tem que ver. Tá? Às vezes porque está inclinado, às vezes porque não tem por falta de espaço. Tá? A maioria das vezes é por falta de espaço. É uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Quanto mais a gente manter tecido na boca, certo? Mais fácil é para os dentes de segundo pré, superior e inferior, ter um caminho para erupcionar. Tá? Certo? Certo? Porque, ou então, ou existe o primeiro molar erupcionando muito cedo, tá? Também pode atrapalhar um pouquinho, né? Pode fechar um pouquinho o espaço. Né? Então, a gente precisa, com todo o carinho, ver essas coisas e comentar. Por isso que eu falo, o laudo tem que ter essa situação. As situações anômalas, principalmente, quando está dentro do padrão, desenvolvimento dentro do padrão, a gente não precisa falar, olha, a raiz está dentro da cronologia da erupção, ou a amenização está dentro do padrão, não precisa falar. O grande problema é tudo que foge do normal, de inclinação dos dentes, para mesial, para distal, em alguns dentes é sempre para distal, algumas coisas acontecem para mesial também, tá? Grau de desenvolvimento e relação com a erupção e com a oclusão, na hora que ele entra em oclusão, né? São coisas que a gente tem que falar. A gente teria que colocar no laudo. Para quê? Certo? Para, na hora do planejamento, o indivíduo tomar cuidado com isso. Na hora de planejar fazer um tratamento ortodôntico, tomar cuidado com isso. Certo? Porque, às vezes, muitas vezes, o ortodontista não consegue, certo, relacionar. Certo? Ele está mais preocupado com o tratamento dele, é lógico. E se o radiologista se omite, ele está errado. Certo? Eu acho que não pode se omitir. Mesmo que ele saiba que o ortodontista tem um bom treinamento em radiologia, que é capaz de ver. Tá? Por quê? Porque senão ele começa a não colocar, não colocando, o que acontece? Na hora que cai na mão de um indivíduo menos capacitado, entre aspas, certo? Pode fazer algum tratamento que leve mais tempo, ou que faça um dente ser reabsorvido sem necessidade. Tá? Então é importante isso. O laudo tem que constar isso. Tá? Certo? Principalmente o que? Já vou insistir. Aquilo que foge da normalidade. Vamos passar. Como eu falei para vocês, né, existem algumas tabelas, certo? Você pode ter em tabelas, certo? A gente pode vir aqui, tá? E ao invés de usar aqueles números ou símbolos ou
que os indivíduos usam, vou fazer uma tabela. Olhar assim, olha, o indivíduo tem 10 anos, tá? 10 anos. Ele vem aqui e fala assim, com 10 anos, tá? O primeiro molar superior, o primeiro molar superior ou inferior. Vamos ver o primeiro molar, né? O primeiro molar com 10 anos, tá? 129, tá? 10 anos e um pouco mais, né? Certo? Tá no mínimo com 2/3 da raiz formada, tá? Certo? Fugiu disso, tá menos que isso, é preocupante, tá? Certo? É preocupante, tá? E assim por diante, tá? Então você pode vir olhar na tabela e ver isso, tá? Certo? E essa tabela é muito importante no aspecto só, tá? A gente devia ter só colocar a tabela nesse ponto. Primeira evidência de calcificação, tá? Ou com 6 meses do incisivo central, 12 meses do lateral superior, os 6 meses do canino, 31 meses do primeiro pré, 41 meses do segundo pré, 3 meses do primeiro molar, 46 meses do segundo molar, tá praticamente 4 anos, né? Certo? E o terceiro molar, 111 meses, praticamente 10 anos, né? Um pouco menos, né? De 10 anos. Ou seja, essa tabela é importante só nesse ponto aí. Por isso que nós estamos preparando uma tabela que tenha esse ponto aí e a erupção. Ou seja, isso chama atenção. A matriz do desenvolvimento desenvolvida na Creative Case, tá? vai ter esses pontos aí, importantíssimos esses pontos. Tá? Para o indivíduo não precisar ficar lembrando de cabeça os dados. Basicamente, a gente, quando o tempo passa, a gente consegue assim, ter uma ideia geral, né, do dente se devia estar aparecendo ou não, coisa e tal. Mas não é o dia a dia de todo mundo, tá? Certo? Então, essas tabelas seriam isso daí. Primeira evidência de classificação, tá? Mesmo que seja, mas eu não vou tratar o paciente com 2 anos, 4 anos, eu não vou tratar. Não. Mas é assim, mas se você tirar uma radiografia com 8 e não tiver primeiro pré, opa, por que não tem? Tá? Certo? Ou o primeiro pré está totalmente atrasado, então alguma coisa aconteceu na hora da formação dele. Tá? Certo? Então eu tenho certeza se o dente está com agenesia ou não. Não fica aquele negócio do laudo, pode ser tal dente, pode ser tal. Não, não. Ou foi extraído, ou tem agenesia, com muito mais propriedade a gente consegue colocar. Por quê? A gente viu a evidência de classificação. O paciente tem 6 anos, não tem os pré-molares, alguma coisa está errada. Tá? Certo? Por isso que eu falo para vocês. É o grau de desenvolvimento e posicionamento. É importantíssimo. Tá? Aí, exposição também. Se ele está intraósseo, se ele está em erupção, se ele está em oclusão, tá? O grau de inclinação que ele tem, que pode atrapalhar o tratamento, certo? E assim por diante. Tá? Então, esses pontos são importantes. Tá. Só para avisar o senhor que a gente já tem 50 minutos de palestra para a gente tá. Estamos poder chegar no nos finalzinho, casos. só vou mostrar algumas ideias, alguma coisa. Pode passar. Né? De emergência, a gente é aquilo que a gente vê muito na literatura estrangeira, então eu só coloquei. Também isso é 8 fases de crescimento. Passa, não tem nada de diferencial, tá? Certo? Pode passar. Agora é o que nós vamos mostrar um pouquinho mais, tá? Que é as 8 fases que tem o Souza Freitas, tá? Que é aquilo que nós desenvolvemos aqui em Bauru. Né? Inclusive, se vocês notar a fase 3 dele, tá? Se vocês notar a fase 3, em cima, naquilo que a gente chama mais ou menos incisivos, desenvolvendo incisivos, do pré e do canino, na parte de baixo, e do molar, vocês notam acontece que o dente está em início de erupção, tá? Então, toda vez que a gente colocar fase 3, início de erupção. Ou a gente escreve início de erupção, tá? Não importa, tá?
que tem uma idade certa lá, uma tabela certa para isso. Tá? Pode passar, Paulo. Só para vocês, talvez, Doutor Tavan, algumas coisinhas aqui. Né? só para falar para eles aqui, que agora doutor Tavano vai fazer uma análise crítica de espaço, não só de espaço, dando foco maior, né, na questão do espaço. Isso. Pela panorâmica. Pela tá? panorâmica. A gente Tá? vê, assim, poder Então, extrair todo o potencial que ela tem, né, doutor potencial, Tavano? o potencial da panorâmica, é isso mesmo, Paulo. Isso. Obrigado. Nada. Tá? Então, nós temos o quê? Um indivíduo de idade cronológica de 6 anos. Tá? Esquematicamente, ele deveria ter esse posicionamento aqui, tá? Do lado do esquerdo, do lado direito. Tá? E aqui nós temos uma radiografia do indivíduo com 6 anos, do gênero masculino, tá? Do sexo masculino. Né? Então, nós temos praticamente o quê? Os primeiros molares erupcionados, tá? Os centrais, os laterais, superiores ainda não estão totalmente erupcionados, os inferiores estão, tá? Ou seja, que espaço que nós vamos ter aí? Nesse espaço tem que caber o quê? O canino e os 2 premolares, tá? Se eu não tivesse os dentes descidos, seria complicado, tá? Certo? Mas eu tenho os dentes descidos, então eu já tenho uma manutenção do espaço para colocar esses dentes. Mas eu tenho um problema sério, tá? Não sei se vocês estão percebendo, o dente 24 está escondido atrás, o 25 está escondido atrás do 24, tá? Certo? Nós temos 2 dentes quase juntos. Será que esse dente vai erupcionar? Tá? Eles estão numa formação normal. Eles estão falando formação normal. Será que aqui, o doutor Tavan... 15 e 14. Né? Não, e aqui, será que são 2 dentes? E será que são 2 dentes, né? Certo? Tá? É aquele negócio, né? Mas aqui a gente sabia que eram 2, tá? Ele está meio escondido aqui atrás, tá? Certo? Daí, logicamente, hoje a gente com terceira dimensão, com 3D, ou com alta resolução, nossa senhora, isso aqui seria muito fácil. Antigamente era um pouco mais complicado. Eu teria que fazer uma variação de técnica, aquela coisa toda para acertar, e ter certeza, mas hoje não. Como é que está esse 25? Em termos de giro? De formação, ele está igualzinho o 15. Se você olhar o dente 15, ele está muito parecido com o dente 15. Ou seja, quanto à formação, ele está correto. Mas com o posicionamento dele é ruim, tá? Provavelmente ele vai sair por vestibular. Tá? Ou por lingual, agora não sei. Agora realmente vai depender de uma localização. E ele está girado. Primeiro, tá? É bem provável que ele está empurrando. Ele está empurrando para lingual o primeiro, tá? E está ficando para o vestibular. Bem provável. Não tô, tá? Isso daqui é exatamente em cima daquilo que a gente vê com o tempo, tá? Inclusive, às vezes o posicionamento, o lateral, o 12, olha o posicionamento do lateral. Está ruim. Tá? Ele está meio girado. Tá? Será que ele vai conseguir erupcionar corretamente? E assim por diante. Tá? O canino inferior, o 43, tá? Também está meio girado. Tá meio girado. Está dentro do. O 33 está normal, mas esse daqui não está normal. Não. Inclusive, ele parece ser um pouquinho maior que o normal. Tá? Já é um dente que a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar para saber o que vai acontecer com ele. Por enquanto, nós estamos notando que existe um tamanho maior que o normal desse canino, do 43, comparando com o 33, é lógico. Né? E assim por diante. E o 25 está girado também, né, doutor? Tá. E olha, e o canino, o 23, vai ter dificuldade de erupcionar. Olha a posição que ele está muito alto. Tá? Certo? Não que ele, com certeza, a gente certeza não tem, mas a gente deve olhar, deve acompanhar. Não é só acompanhar quando a gente começa a fazer essa econometria, coisa e tal, não. A gente pode acompanhar ou com panorâmica ou com outra radiografia, mas a gente tem que acompanhar. Com certeza, tá?
a gente vai ter certeza que a coisa vai acontecer ou não. Ao passo que o 13, 14 e o 15 estão dentro daqueles limites, daí provavelmente, certo, vão conseguir opcionar dentro do padrão aceitável. Tá? Pelo menos é o que parece. Tá? Mas isso é com 6 anos. Né? Pode passar. Não sei se vocês percebem, tá? O paciente com 8 anos parece praticamente não está tão diferente dos 6 anos, tá? Devia ser um pouquinho diferente, tá? Devia ser um pouquinho, mas não está tão diferente, né? Certo? Em função do quê? Dos dentes aparecerem, ou dos dentes estão... Os caninos são um pouquinho mais adiantados do que do caso anterior, né? Inferior, o 33 e 43, certo? O 44 e 45, o 33 e o 35 também estão dentro do posicionamento normal, né? Certo? Nos superiores, o 23, 24 e 25 também estão dentro daquele grau de desenvolvimento, tá? O 13, 14 e o 15 também, tá? Certo? Mas já tem um problema de espaço aqui, certo? Porque o 15, se essa maxila não crescer muito, não crescer dentro de um certo limite, ele vai ter muita dificuldade de se encaixar aqui. Porque olha o primeiro molar, né? Certo? Onde está o primeiro molar e o 16 e o 15. Complicado, tá? Certo? Estão O atrasados, outro né, dado doutor Tavano? Estão é, atrasados, os estão 16 e 26. atrasados, tá? Em relação àquilo que você pensa em idade óssea de 8 anos, tá? Certo? E sendo do gênero feminino, Aqui. tá tudo atrasado. Tá? E mais um dente que a gente tem que se preocupar pela posição dele, ou seja, do 35. Tá? Pode notar que ele está inclinado, ele está para distal. Se ele não mudar a direção do crescimento, dificilmente ele vai erupcionar. Tá? Pode passar. Então, vocês veem que o negócio da falta de espaço, a gente tem que se preocupar com ele, né? Se preocupar. Agora, o indivíduo agora com 10 anos, né? Certo? Você nota que os dentes já estão mais desenvolvidos, né? É lógico, ele está com 10 anos, né? E aquilo que eu falei para vocês, o inferior está dentro do limite, o primeiro pré, o 44 e o 45 estão um pouquinho girados, mas aí é questão de acertar. O 43 está dentro, está bem encaixadinho. O 33, o 34 e o 35 estão dentro daquilo que a gente chama de padrão normal. Nos superiores, a gente tem aqui, vai ter uma certa dificuldade de erupcionar o canino, tá? Por falta de espaço. É bem provável. Tá? Ou seja, você vai falar que não vai erupcionar? Não. Você vai falar, olha, a raiz está formada mais praticamente da metade, e ele ainda está lá em cima, ele está longe da erupção, ele está longe, ele tem muito osso para atravessar. Né? Então, vai dar dificuldade. Tá? Como da mesma maneira o 13, tá? Por causa da inclinação. E o 13 está com mais formação de raiz do que o 23. Tá? Ou seja, dificilmente esse dente vai erupcionar por falta de espaço. O que vai fazer é problema do ortodontista, mas a gente tem que chamar atenção, certo? Porque tem gente que não consegue enxergar. Tem gente que não tem treinamento de olhar panorâmica e enxergar isso. Tá? Então a gente está chamando atenção por isso. Doutor Tavano, só para esclarecer, o pessoal está em dúvida se era o mesmo paciente, né? Não, viu, gente? Cada Não, caso nada, não, desculpa. Desculpa de falar. São casos diferentes, tá? Cada caso é um caso. A gente não seguiu os pacientes. Tá? Ou seja, eu estou falando aquilo que o radiologista tem na mão. O retrato daquele momento que ele tirou a radiografia. Como ele vai interpretar isso, tá? Eu estou dando subsídio para ele poder interpretar corretamente no que eu falo de idade dentária, de posicionamento, de falta de espaço, essa coisa toda. Tá? Certo? Eu estou dando condições em cima disso. Mas é aquilo, o radiologista está na frente do
ou antigamente no rotoscópio, hoje na frente do vídeo, né? E tem que interpretar aquilo que ele está vendo naquele momento. Ou ortodontista, hein, doutor Tava? Ou ortodontista, principalmente ortodontista. Porque se o radiologista não vê, é um problema de negligência, tá? Se o ortodontista não vê, o radiologista não viu, o ortodontista não viu também, tá? Certo? Daí é um problema de imperícia, né? Não sabe tratar direito, né? Certo? Então, vamos lá. Mais uma. Peraí. Onze anos, tá? Olha esse outro 11 anos aqui, como está um pouco diferente dos 10 anos, tá? Certo? Mesmo sendo do sexo do masculino, tá? Do gênero masculino, praticamente os dentes já estão começando a erupcionar. Tá? Quase todos, os superiores estão quase todos erupcionados, tá? Meio girado, tá? Com um giro diferente, alguma coisa, até com um dente a mais aqui, com a mordida aberta, um pouquinho de mordida aberta, girado, olha. Tem até um dente, acho que é mais aqui, ó. Eu vou contar. Central. O lateral que está girado, desculpa. Lateral, tá? Central, lateral, canino. Primeiro e segundo pré. Primeiro molar, segundo molar, tá? E o terceiro, superior, não está aparecendo. Só tem o início da formação do terceiro lá. Ou seja, o terceiro só atrapalha. Ele estando presente, às vezes ele atrapalha. E atrapalha o quê? Atrapalha a erupção do segundo molar, principalmente o inferior. Isso é importante. Dificilmente. Principalmente o inferior. Superior, não. Dificilmente o terceiro molar superior atrapalha a erupção de algum deles, tá? Acontece, das vezes, o Mesmo. ortodontista tem que pedir extração precoce do terceiro molar para Isso, pra verticalizar ver o se é. segundo molar, né? Tentar tracionar o Isso. segundo molar. Isso. Tá falando ortodontista, tá? Aliás, no final da aula, eu vou fazer um elogio para quem usou conversar com o ortodontista para preparar essa aula foi uma coisa magnífica que aconteceu comigo, tá? Eu aprendi até um pouco mais disso, tá? Não, é verdade, tá? Cláudia, não é elogio gratuito, não, tá? Obrigada. É uma visão diferente daquilo que o radiologista tem. Quem dera, tá? Todo mundo tivesse essa situação na hora que for aprender panorâmica do crescimento, ter esses detalhes todos, tá? Eu aprendi, agora eu vou usar nos cursos, tá? Certo? Tá? Mas, assim, eu consegui enxergar mais coisas, tá? De repente, eu não tinha essa visão totalmente. Eu até enxergava, mas não se preocupava muito em cima disso, tá? Mas eu acho que isso é muito importante, tá? Esse aqui me preocupa, ó, doutor Tavani. Você pode notar, né? Porque a gente até comentava, né? Isso aqui, ó. Esse segundo molar, ele tem toda essa parte do primeiro molar, o distal do primeiro molar, se ele encaixar aqui do lado aqui, dificilmente vai erupcionar. Aí o terceiro molar, o que vai acontecer? Vai ficar na frente dele. Aí fica os dois lá. Aí é pior ainda, né? Certo? E ainda cai na mão do cirurgião que não sabe fazer extração, extrai os dois. Né? Não foi uma ou duas vezes que eu vi isso. Certo? De um lado estava lá o segundo e o terceiro molar, um segurando o outro, não permitindo que o outro erupcionasse, e de repente do outro lado um vazio muito grande lá, e às vezes, logo a extração meio recente, estava lá formando um osso lá, e em vez de extrair o terceiro, extraiu os dois. Tá? Então, a odontologia, às vezes, a gente precisa tomar cuidado. Tem que se fazer exatamente o que o indivíduo está preparado, está treinado para fazer. Isso é importante. Pode passar. Isso. Treze anos, aqui praticamente todos os dentes erupcionados, praticamente todos os dentes com ligeiras situações vamos dizer assim, de giro, né? Por exemplo, o 23 a gente está vendo, está girado um pouquinho, o 13 está um pouquinho girado, tá? Certo? A única coisa que a gente tem, os inferiores estão praticamente bem encaixados, bem acertados, tá? Os terceiros molares ainda estão
formando raiz, tá? Tão longe lá, né? A única coisa que a gente deve ficar um pouquinho preocupando, na hora que a gente olhar essa radiografia, ver algumas situações. Por exemplo, o 23 e o 24. O 24 e o 25, vocês notam que tem uma área mais clara. Seguramente o esmalte dobrou, de um dente e do outro. Então, aumentou a radiopacidade. Será que é mau posicionamento? Tá? Certo? Eu, sem ver a fotografia, ou só com a radiografia na mão, às vezes eu tenho dúvida. Tá? Se o dente está girado, está em alguma situação. Tá? Mas, na hora que eu pegar esses scanners do de hoje, scanner intrabucal e fizer uma imagem, vai ficar lindo, tá? A gente vai deitar e rolar em cima disso, tá? Certo? Mas aqui, só com a imagem, às vezes eu tenho dificuldade. Eu coloco assim, olha, existe radiograficamente uma superposição, né? Do outro lado, a gente vê também, tá? Ou seja, do 13 com 14, do 14 com 15, do 15 com 16. Doutor Tavan, o senhor está querendo dizer um apinhamento dentário, né? Não? Não é bem apiamento, tá? Vamos dizer o seguinte, olha, praticamente eles estão num giro tal, de tal maneira, que estão um superpondo no outro, tá? Uhum. Certo? Pode chamar de apinhamento, tá? Mas eu acho que não está errado o apinhamento. Sim. Agora sim, o segundo molar inferior, o 47, está atrasado, já tem mais da metade da raiz formada. O outro lado já erupcionou, está praticamente com a raiz formada. Olha a diferença. Como o outro lado, o 37, erupcionou e já chegou na oclusão, praticamente ele está formando o ápice. Do outro lado, não. O 47, não. Alguma coisa está acontecendo. Tá? Será que é o terceiro molar que está segurando? Não sei. Tá? Então, eu tenho que falar a posição do terceiro, a posição do segundo, tá? E o profissional que vai analisar. Se ele vai pedir uma tomografia de alta resolução, alguma coisa, um 3D, uma tomografia computadorizada, vai ajudar melhor ainda ele fazer o diagnóstico. Tá? E aqui... Nós temos que alertar. Nós precisamos alertar o que está acontecendo. Tá? E aqui é o problema de estar desenvolvendo corretamente, mas não está na posição certa de erupção. Alguma coisa está errada. Né? Então, a gente tem que alertar. Tem que colocar. É o indivíduo que vai tratar? É. Mas se a gente não olhar, e deixar esse aspecto acontecer e passar, tá ruim, é ruim. Tá? Certo? Mas aqui está bem claro, tá? O lado que o dente erupcionou corretamente, dentro do limite, entrou em oclusão, está quase formando o ápice. E do outro lado, ainda a raiz não está totalmente formada. Por quê? Porque está atrasado. Ele não está conseguindo fazer a oclusão correta. Tá? Volta naquele ponto, né? Entrou em oclusão, fecha o ápice, né, doutor Tavan? Isso. E Chegou, entrou em oclusão, é o fechamento do ápice. Isso. Tá? Por quê? Aquele esforço de fazer oclusão, eu falei assim, agora não, agora eu preciso me formar totalmente, tá? Agora eu sou maior de idade. Eu tenho que me formar totalmente. Tá? Pode passar. E aqui ele está impactado, né, um pouco. Deve estar impactado, tá? Provavelmente. Tá? Pode passar. Vocês notem o seguinte, quanto mais velho o indivíduo, aqui algum outro com 13 anos, só do gênero feminino, geralmente o gênero feminino é um pouquinho mais adiantado. E aqui praticamente todos os dentes estão no lugar. Tá? Praticamente todos os dentes. Tem um lugar que está sobrando espaço. Por que está sobrando espaço? Alguém pode me informar? Na região superior? Pode anterior? abrir o microfone para falar, viu, gente? Abre o microfone e fala. O que é que está acontecendo aí? A genesia do lateral? Tem o lateral. A lateral. Isso. A genesia do lateral. Né? Aí você nota que sobrou espaço. Por quê? Porque está faltando um dente. Né? Certo? Está faltando um dente. Tá? Certo? Eu estou falando de falta de espaço, agora sobrou. Não é que sobrou. Tá?
A ideia é essa, tá? Está sobrando porque não tem todos os dentes, né? Certo? Basicamente, os outros dentes, praticamente, só tem aquela supervisãozinha no interproximal, nas coroas, que provavelmente na clínica, clinicamente não é nada, né? Mas a gente tem que chamar atenção e praticamente tudo dentro do padrão. Os Mas terceiros molares, esse caso é um pouquinho diferente, né? Os terceiros estão também formando, tá? No início da raiz formando nos compactados, né? inferiores. Provavelmente vai impactar, tá? É aquele dente que vai atrapalhar um pouquinho. É melhor pensar já com 13 anos, tá? Quando ele começar a formar a raiz, começar, sabe, pensar em uma remoção desses dentes aí, tá? Antes que forme alguma coisa, antes que ele forme a raiz e atrapalhe, né? Ou absorva o segundo, se ele, o segundo molar, ele vai absorver na parte distal, ou então ele forma ele se enlaça com o canal mandibular, tá? E atrapalha mais ainda, tá? A remoção fica mais difícil ainda, tá? Pode passar. 14 anos e 2 meses, o gênero feminino, tá? Certo? Basicamente, a gente tem quase que todos os dentes na posição normal. Basicamente todos, tá? Certo? Além o que a gente chama atenção, mais uma vez, é essa superposição lateral aqui, na posição do interproximal, das coroas, principalmente do 23 com 24, do 24 com 25. É bem provável que um dos dentes está mais para vestibular ou mais para lingual, por isso que acontecem essas coisas, ou não. Ou então é questão de, na hora da tomada da radiografia, isso aí acontecer. Não é? Certo? O inferior também, tá? O premolar, o 35, o 36, 34, o 35, o 33, o 34, tá? Certo? Então, do outro lado, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Superior e inferior, essas superposições. Essa proposição, não sei. Tá? Se for uma documentação, ótimo, eu tenho a foto. Tá? Certo? Com a foto a gente pode falar, não está girado ou não está girado, está posicionado ou não, está apinhado ou não, alguma coisa a gente pode já tirar de foto. Né? Por isso que uma outra coisa também que eu me bato, tem muita gente que só tira a panorâmica, escreve assim, tira a panorâmica, escreve, precisa de uma radiografia periapical para examinar a cara. E não tirou foto. Pô, tira foto. Não é documentação, mas tira foto. Qual é o problema? Nenhum. Você vai ver se é cárie, você já vai ver. Se é restauração, você vai ver. Se é amálgama, se é um outro tipo de material, se é resina, tá? Você vai ver, vai conseguir ver. Tá? Então, é melhor que você, além de tirar uma radiografia, hoje, qualquer câmera fotográfica não custa nada tirar um digital. Antigamente era complicado. Você tinha que tirar a radiografia, mandar para processar, depois de saber qual era o paciente. Era um drama. É um drama muito forte. Hoje não. Tirou a imagem, já está no computador, já está na ficha do paciente, já pode, na hora que eu for usar a panorâmica, e alguns detalhes na mão. Por que não? Por que não? Tem muita gente que acha que pediu panorâmica, só tira panorâmica. Tá? Certo? E às vezes tem alguma coisa, uma cárie, alguma coisa, ou algum processo apical, tira uma perical. Tá? Certo? Mandar o paciente embora para depois tirar. Mas o paciente não vai pagar. Gente, tá? É muito melhor você falar, aconteceu isso aqui. Na hora que você voltar, a gente pode acertar, mas olha, estou fazendo uma gentileza para você e fazendo isso daí, tá? Certo? É aquele negócio, você ganha mais do paciente. Ele vai trazer o pai, vai trazer a mãe, vai trazer todo mundo para você, tá?
certo? Diferente daquele, manda ir e voltar, manda para o dentista e volta, dentista e volta. Antigamente era filme, levava tempo, era difícil de fazer a avaliação do filme molhado, tá? Tudo bem, pode até passar. Mas hoje não. Tirou a radiografia, está no computador, está na frente do radiologista. Ou até o técnico, você treinar o técnico para ele fazer as outras imagens. Tá? Por que não? Né? Por que não? Desde que esteja tudo digital, né? Lógico. Né? Certo? Mas assim, você pode notar também que está erupcionado os laterais, principalmente os superiores, né? Vocês notam o seguinte, parece que tem exatamente naquela posição que a gente tem dos fissurados, né? Nós temos uma área mais escurecida, tá? Certo? A inclinação dos laterais, do 12 e do 22, é muito grande, tá? Certo? Tem uma área radiolúcida. É alguma coisa? Não, não é. É alguma patologia? Possivelmente não é. Tá? Mas a gente já pensa, poxa, aqui é a área da pré-maxila, é aquela área de fusão, tá? E quando não acontece a fusão da pré-maxila com o lado direito da maxila, tá? Certo? Ou do lado esquerdo tem até nós chamamos dos fissurados, né? Certo? Mas então é uma área que é propensa a acontecer muito supranumerar, alguma coisa assim. Então a gente precisa olhar bem essa situação. Tá? Passa, que acho que deve ter com 18, né? 15 ou 18. Estamos terminando, viu, gente? Aqui nós colocamos, tá? Nós já fizemos no esquema, a gente colocou o terceiro molar, porque a partir dos 15 anos, praticamente não tem nenhum dente para ver se existe formação ou não, tá? E aqui está praticamente todos formados. A única diferença de forma, tá? Que a gente deve chamar a atenção, porque na hora que o ortodontista pegar esses dentes aqui, ele vai ficar louco, tá? Que seria o quê? Principalmente os segundos molares, tá? Olha o 37, o 27, até o 16 do outro lado, o 17 e depois o 47 embaixo, estão tudo com raiz fusionada. Ou pelo menos está parecendo fusionada, tá? Certo? É uma situação que a gente tem que chamar atenção. Agora não é mais por ortodontista, é mais por endodontista. Ou para algum protesista, alguém que vai fazer alguma situação, algum preparo nesse dente aí, tá? Ele é um pouquinho diferente do normal, tá? Ele é um pouco diferente do normal. A gente pode até caracterizar, principalmente o 37, já que ele tem uma área radiolúcida de câmara pulpar maior no sentido vertical do que no horizontal, a gente pode chamar até de taurodontismo. Tá? Mas possivelmente as raízes estão bem curvadas, tá? Com certeza bem curvadas. Então é melhor a gente chamar atenção. Tá? E também o terceiro molar. O terceiro molar está muito próximo do canal mandibular, certo? Pode ser que com o tempo ele vai criar casos. E da E junção ele sem a desmonte, né? Como ele está impactado, não vai funcionar. A raiz vai acontecer para que lado? Para o lado do canal mandibular. Tá? Certo? Vai descer para aquele lado. Vai se enroscar, não tem jeito. Tá? Certo? Só para lembrar, o Wagner está aí, o filho dele tinha um dente com esse problema, né, Wagner? O dentinho dele, o terceiro molar, principalmente de um lado, estava muito, do terceiro molar inferior, estava enroscado com o canal mandibular. Não. Então, pode passar, acho que não tem mais nada aí, pode passar. Mordida aberta. Vocês podem notar que existe uma forma diferente, principalmente do 22, do 12, do 13, tá? Eles estão mais inclinados que o normal, tá? Certo? Possivelmente por causa do problema de oclusão ou falta de espaço, alguma coisa aconteceu, eles foram se encaixando, se ajeitando aí, né? Certo? E esse dispositivo ortodôntico pessoal que estava em tratamento, certo? E o terceiro molar, olha o 38, gente.
inclinado para o lado do molar. Gente, vamos tirar esse dente, vamos ver a hora que é possível tirar esse dente, vamos tirar esse dente, porque ele vai atrapalhar. Ele não vai funcionar. Ele está muito perto do canal mandibular. Ele vai criar raiz junto com o canal mandibular. Aí como é que fica? Vai tirar ele, vai fazer remoção, vai tirar? Aí faz uma técnica que alguns cirurgiões usam, né, de cortar, tirar a coroa. Por que tirar a coroa e deixar a raiz? A raiz normalmente não dá muita patologia. Quem dá patologia começa na coroa. Problema apical começa na coroa. Problema periodontal é do lado da coroa. Cisto, dentígio, é por causa da coroa. Tá? Por isso que a gente tira a coroa. Né? Pelo menos a coroa do terceiro molar é obrigada a tirar nessa situação. Quando ele está com um problema sério em cima disso. Acho que agora tem mais uma só para terminar, né, cara? Sim. Peraí. Então, praticamente já falamos tudo, tá? Certo? A diferença aqui são alguns mau posicionamento dos incisivos, o incisivo central, o 41, somente 41 e 42 estão bastante juntos, tá? É um ampliamento, com certeza. Nesse caso aqui é ampliamento, tá? O terceiro molar tem uma raiz um pouco mais formada, tá? Mas assim, tá? Um pouco de posicionamento do paciente, só para a gente colocar, já que está falando em panorâmica, tá? Toda vez que vocês olham o paciente e a curva de SPI está muito acentuada, ou seja, daquela linha de oclusão está muito acentuada, que antigamente a gente assim, fazia parecendo que estava sorrindo, é sinal que o paciente está um pouco para frente, tá? Um pouco adiantado. Qual outro modo, tá? Se você olhar a fossa nasal, praticamente são duas porções de fossa nasal. É sinal que o paciente está inclinado um pouco para baixo, tá? Então, a fossa nasal, que era única, quando o dentista está bem posicionado, é única, tá? Quando a gente viu uma só, o indivíduo está bem posicionado. Quando ele está inclinado, com a cabeça inclinada para frente, ele abaixa um pouquinho, aparece o posterior e o anterior. Tá? Quando a gente vê as duas, possivelmente o posicionamento do paciente não foi perfeito. E tanto não é perfeito que você nota que parece que o ramo ascendente da mandíbula estão se aproximando do meio, né? Certo? Ou seja, no paciente não é assim, tá? Não é tão torto assim, tão fora de padrão, tá? Não é o posicionamento. Né? A radiografia também, panorâmica, também perde situação. Pode passar aqui. Acho que agora é bibliografia, né? Isso. Sim. Quem quiser. Pode abrir a câmera agora. Na tela, dá um print na tela e para isso, e estamos aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se a gente não foi bem claro na situação, tá? Podem abrir as câmeras, tá, gente? Abrir a câmera, falar, acontecer, falar alguma coisa mais ou menos, tá? Elogiar, ficar bravo, né? ou ficar comentar, bravo né, doutor Tavano? Comentar. Vamos fazer algum comentário, gente, por favor. Tá? Certo? A gente acerta um pouquinho de crítica também, tá? Desde que seja construtiva, melhor ainda. Não é, doutor Tavano? Então tá. O pessoal só está parabenizando. Fala, Márcia, tá quieta aí? Prestando atenção. A Carla tá com o dedo. Cara, vamos falar, cara. Tá com o dedo na boca, vamos. Não, mas foi muito boa. Eu acho que realmente deu ideia não só para o ortodontista, mas para o radiologista da importância da gente falar, dar o laudo com a posição dos dentes, né? Isso é muito importante. Parabéns. Certeza. Essa visão de falta de espaço pela panorâmica, né? Que o radiologista pode ajudar o ortodontista. Isso aí, né, doutor Tavano? É verdade. Aí o pessoal está dando parabéns. Então, e eu queria agradecer, então, se ninguém quiser comentar, né, doutor Tavano? Se ninguém quiser, não tiver mais comentário, gente. São show, professor Tavano. Ah. Foi show. Parabéns. Não, vem, Carla.
Quem Você é não muito minha veio, amiga, por isso. perdeu. É Tá verdade, gravado, tá? não tá? Tá Pessoal, gravado, aqui né? tem Você uma gravou, diferença né? de 1 hora aqui em Rondônia, a menos, né? Eu não sei se eles perderam